Aleluia! Glória a Deus! Nós temos um lugar no Senhor. Isso é tão maravilhoso, amado, de declarar, de poder falar isso, de poder falar com firmeza, com certeza, de que nós temos um lugar no Senhor. Ah, Jesus, obrigado porque o Teu Espírito Santo, Ele nos fortalece, Ele nos leva até esse lugar, Ele está sempre nos direcionando, sempre nos alcançando, mesmo quando estamos fracos, mesmo, Senhor, quando nós nem queremos. Porque se não fosse o Teu Espírito, nós não queríamos o Senhor, nós não iríamos querer esse lugar tão maravilhoso que Tu preparou para nós. Ah, Espírito Santo, nós precisamos tanto de Ti. Vem e toca as nossas vidas essa noite. Vem fazer algo diferente nas nossas vidas essa noite. Nós declaramos que dependemos de Ti e celebramos a Tua presença na nossa vida. Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia! Pode ir sentando, amado. Glória a Deus. Aleluia! Queria dar as boas-vindas aqui para uma galera aí. Uma galera, um pessoal que está vindo pela primeira vez aqui no Mevan Passo Fundo. E a gente quer receber vocês com muita alegria. O Patrick e a Tainara estão onde? Patrick e Tainara, sejam bem-vindos. A Larissa está lá também. Edinalva, Helenise e Carlos Eduardo. Aqui, sejam bem-vindos. Catrine e Cadu, é isso? Catrine e Cadu, sejam bem-vindos. Andréia e Marcos, sejam bem-vindos. Tatiana e Everson. Ah, vocês estão aí, meus amados? Esses eu conheço faz tempo. Sejam bem-vindos. Laurin e Ana Laura. Sejam bem-vindas. Iosiel e Exângela, é isso? Elisângela, sejam bem-vindos. Amados, é a primeira vez que vocês vêm nesse lugar. Nós queremos que vocês se sintam abraçados pelo Espírito maravilhoso, que vocês com certeza já conhecem, mas que aqui nós amamos tanto Ele, e Ele quer abraçar vocês. Então se sintam abraçados. E como é que nós recebemos as pessoas? Glória a Deus! Sejam muito bem-vindos, amados. Bom, hoje nós temos um culto especial, um culto diferente, uma reunião diferente, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu ao teu Deus hoje, ao teu amado hoje? Você já expressou gratidão a Ele no dia de hoje? De uma forma firme, forte mesmo? Porque quando eu converti, eu tinha uma palavra na Bíblia que eu não sabia muito bem, não entendia muito bem. Ação de graças. Ação de graças, para mim, quando eu converti, comecei a ler, e várias vezes, né, o Novo Testamento ele é cheio de ações de graça, ação de graças. O que é ação de graças? Eu pensava, e demorou um tempo para mim entender o que era ação de graças. E não entrava na minha cabeça porque que tinha que estar escrito dessa forma, ação de graças. Mas com o tempo eu fui aprendendo. Tem uma palavra que está na moda, né? Gratidão. Qualquer coisa que a pessoa recebe, ou qualquer coisinha que, se alguém manda uma mensagem, né, já a pessoa manda uma mensagem de volta, gratidão. Gratidão não tem a ver com ação de graças. Gratidão é diferente de ação de graças. Isso nós vamos estar vendo hoje um pouco. E talvez você saia hoje daqui entendendo um pouco melhor o que é
ação de graças. Mas talvez você não saia daqui entendendo o que é ação de graças. Mas hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco sobre isso. Amém? Você que não ofertou ainda, porque nós temos aqui o costume, né? Hoje tem bastante pessoas pela primeira vez aqui. Eu não gosto de falar visitante, né? Mas fala pela primeira vez. Aqui nós temos o costume de, durante o louvor mesmo, as pessoas já vão ofertando, já vão levando o dízimo. Então, se você quiser fazê-lo agora, você tem essa oportunidade de estar fazendo. Tem aqui o gasofilácio, você pode estar fazendo aí na internet também. Você que quiser fazer, o Rogério está colocando um QR Code agora lá, e você vai poder estar fazendo. Amém? E vamos orar. Vamos orar nesse sentido. Quero que você esteja colocando aí diante de Deus a tua vida financeira e tuas necessidades básicas aí do dia a dia. Pai, nós oramos a Ti, Deus, e colocamos, Senhor, na Tua presença, Deus. Tua presença é real, Senhor. Tua presença, ela não está, ela não será, ela é. E, Senhor, nós só declaramos que dependemos de Ti, Pai. E colocamos, Senhor, nas Tuas mãos todas as nossas necessidades, Senhor, tudo o que precisamos, para que Tu, Senhor, venha agir, Deus, e venha transformar todas as áreas da nossa vida que nós precisamos. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia e deixe aberta, tá? Pedi para você abrir e deixe aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Glória a Deus. Não sei se vocês notaram, mas o meu computadorzinho aqui, ele deu uma pane. Daí eu fiquei um pouco nervoso, porque eu pensei, é hoje que eu vou ter que pregar totalmente sem nenhum esboço, sem nada. Mas glória a Deus, né? Então, quem que já ouviu falar de portas abertas? Tipo uns 30% das pessoas aqui já ouviu falar de portas abertas. E Portas Abertas é uma organização internacional que está no Brasil, em mais de 60 países, e ela tem como objetivo ajudar a igreja perseguida no mundo. Esse é o objetivo de Portas Abertas. Em 1955, o irmão André, que é um holandês, um jovem holandês, ele estava lá pelo leste europeu. 1955, então, é mais ou menos 10 anos depois da guerra, depois da Segunda Grande Guerra, depois de terminar a Segunda Grande Guerra. E aí ele está lá caminhando lá pela Europa Oriental, né? E aí ele era um missionário e ele percebe que nos países comunistas da Europa Oriental tinha muita dificuldade para Bíblias. A perseguição já se iniciava muito fortemente naquela região do mundo, lá nos países comunistas. E aí ele está lá na Polônia, e ele está lendo a sua Bíblia lá, orando, buscando o Senhor, e ele lê o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, na parte B do versículo. E lá ele encontra escrito: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então, essa palavra é uma palavra rema que sai da Bíblia, né? E crava no coração desse jovem holandês, jovem missionário holandês, e ele pensa, alguma coisa eu preciso fazer. E, né, não sei se vocês sabem, mas o leste europeu foi totalmente dominado pela União Soviética, pela URSS, né? Antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E lá, nesse tempo, a perseguição era terrível, terrível mesmo, era morte, já naquele tempo já era morte certa. Hoje a Rússia já não está mais tanto assim, mas naquela época era muito mesmo.
E aí ele começa a ver a dificuldade para terem Bíblias naquele lugar, e ele começa a contrabandear Bíblias. Contrabandear Bíblias da Europa Ocidental para a Europa Oriental. Aí tem um momento da história dele que é bem interessante, que ele está com o seu Fusquinha, né? Ele tinha um Fusca azul, Fuca azul, né? E daí ele está indo para a Europa com o carro totalmente carregado de Bíblias, cheio de Bíblias. E ele vai chegando numa daquelas divisas, daquelas fronteiras da Polônia, e daí quando ele vai chegando, ele percebe que os guardas estão pegando todo mundo, não está passando ninguém. E aí ele começa a orar, ele recebe a oração do contrabandista. Vocês já ouviram falar da oração do contrabandista? Então o Espírito Santo coloca no coração dele a oração do contrabandista. E ele ora a Deus: Pai, eu sei que tu curou cegos, tu cura cegos, mas agora, Pai, faz esses guardas ficarem cegos, para eles não verem as Bíblias que eu estou carregando aqui. E de fato acontece, e ele entra, e isso foi em 1955, quase que 60 anos atrás, não, mais, 65 anos atrás, e até hoje ele faz esse trabalho agora na China, na Coreia, né, nos países mais complicados de entrar o Evangelho. E assim começou o Portas Abertas. É uma organização que tem mais de 60 países. Todos os anos ela organiza, pelo menos no Brasil, é nacional, é no Brasil, o DIP. Quer dizer, cada país tem uma data, mas é o DIP, Dia da Igreja Perseguida. E esse ano nós, rapidamente, eu com o pastor Carlos, nós conversamos para fazer alguma coisa esse ano. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer algo bem mais organizado. Vamos pensar em teatro, em coisas bem legais mesmo. Mas é importante nós frisar isso, porque é o Dia da Igreja Perseguida. O ano passado, 2020, tinham mais de 10 mil igrejas no Brasil ligadas a esse dia. Mais de 10 mil igrejas orando ao mesmo tempo por uma causa. Esse ano, 2021, são mais de 12 mil igrejas ligadas. Nesse momento aqui em todo o Brasil, são mais de 12 mil igrejas ligadas, orando pela igreja perseguida. E uma coisa que talvez o brasileiro ele ache que não tenha perseguição, né? Porque nós não vivemos perseguição. Nós podemos sair na rua de camiseta escrito Jesus, I love you, né? Nossos carros são todos convertidos, lá atrás está escrito abençoado por Deus, né? Presente de Deus. Então nós não temos essa dificuldade. Então nós temos dificuldade mesmo de entender como que isso pode acontecer em tantos lugares do mundo. E muitas pessoas pensam: não, isso aí não existe, isso aí que o pastor está falando não faz parte da realidade. Isso é... Só que se nós olhar os dados, só em 2020 foi mais de 30% de aumento da perseguição. E nós sabemos que a perseguição, ela é um dos sinais dos tempos. A fé, o amor vai se esfriar de quase todos. Então as coisas vão complicar muito. E a perseguição é seguramente uma das coisas que mostra, aponta para o final do tempo. E 1 de cada 8 cristãos nesses países, que depois nós vamos olhar, 1 em cada 8 cristãos é perseguido. No mundo nós temos mais de 340 milhões de cristãos perseguidos. Só por falar Jesus eu te amo. Só por amar Jesus. Só por receber o Espírito Santo. Só por dizer e não tentar esconder muito, pelo menos isso, né? Eles são perseguidos, mais de 340 milhões de pessoas. E ainda tem mais de 2.000 línguas no mundo que não tem absolutamente nada de tradução bíblica. 2.000 línguas ainda faltam para ser alcançadas, ser traduzidas
a Bíblia. E isso muito por causa da perseguição. Muito por causa da perseguição. Agora, a missão principal do Portas Abertas é dar suporte aos irmãos que vivem na igreja perseguida no mundo todo. E o tema desse ano da igreja perseguida, do DIP, né? Dia da igreja perseguida, ou melhor, domingo da igreja perseguida, são cristãos presos. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo do 12 ao 14. Amém? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui então, apóstolo Paulo estava preso. Ele escreveu a carta aos Filipenses preso. Grande parte das cartas do apóstolo Paulo, dos livros do Novo Testamento, foram escritos em cadeias, foram escritos em prisão, e aqui ele estava preso. Mas o mais interessante é que ele parece que ele está agradecendo por estar preso. Né? Se você ler o texto, olha só, quero ainda, irmãos, certificar-vos que o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. A maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, né? Parece que está agradecendo. A maioria dos irmãos estão pregando mais, estão evangelizando mais, estão amando mais Jesus, porque eles estão me olhando preso. É isso que o Paulo está falando. É isso que ele está falando. E isso parece loucura. Se nós formos falar com alguém sobre isso, alguém que não tem o Espírito Santo, alguém que não pode ser até algum religioso, sabe? Porque estar em igreja não quer dizer nada. Você estar dentro de igreja, você vir a cultos, você participar de uma comunidade cristã, evangélica, não quer dizer nada. Você não muda absolutamente nada na tua vida. Talvez se fique um pouquinho mais tranquilo, mais calmo. Talvez se trate um pouquinho melhor a sua família, mas não muda nada. O que muda é o Espírito Santo, gerar um novo nascimento em você. Isso é o que muda e transforma a vida. Então você pode conversar com quem você quiser sobre isso e falar para a pessoa: olha só, o Paulo ele estava vibrando porque ele estava preso. Não é legal isso? As pessoas vão falar o quê? Vão olhar para você e vão dizer: você é louco. Vão olhar para você e vão dizer: que loucura é essa? Não entendem, não têm o menor entendimento disso. Tem vários depoimentos, por exemplo, de uma mãe que teve uma mãe que ela era missionária, que teve o seu filho missionário preso lá na Turquia. E aí ela foi pedir ajuda ao Portas Abertas. E ela falou com o pessoal: olha só, eu quero que vocês orem. E aí eles falaram: então vamos orar, vamos levantar o mundo todo para orar. Para que ele seja livre, né? Para que ele seja liberto. Ela falou: não é para que ele seja livre, para que ele saia da cadeia. Ore para que ele cumpra o propósito pelo qual ele foi preso. E ore para que ele não saia da cadeia enquanto esse propósito não for cumprido, por favor, porque eu não quero que ele volte para a cadeia. E esses entendimentos é que a gente muitas vezes falta, né? Às vezes acontece coisas na nossa vida, coisas simples, longe de estar preso. Mas acontece algumas coisas assim, e a gente fica orando para que Deus nos tire daquela situação, e ainda não cumpriu o propósito. Então,
Esse entendimento que quando você começa a estudar um pouquinho da igreja perseguida, você vai tendo. Tem um outro irmão que foi preso na Eritreia. Nem sabia que existia esse país, Eritreia, país da África. Acho que é terceiro no ranking de países mais perseguidos. E lá um pastor foi preso e ele envia uma carta para sua esposa, dizendo para a esposa: olha, esposa, aguenta firme. Eu sei que está difícil aí. O cara preso, falando para a esposa: eu sei que está difícil aí, porque eu estou longe, né? Os filhos e tal. Talvez esteja até faltando comida, né? Suprimento. Mas aguenta firme. Aguenta firme que eu já converti aqui dezenas dentro da cadeia. Deus já me usou aqui para alcançar a graça para dezenas. Tive a oportunidade de falar do amor de Jesus para dezenas aqui dentro da cadeia. Então aguenta firme aí, que me deram mais 5 anos de cadeia. Ele já estava há uns 2. Então mais 5 anos de cadeia. Soube-se que aquele pastor, o pessoal não aguentou muito ele lá, ficou menos de 2 anos e já mandaram ele embora. Porque senão ele ia converter a prisão inteira lá, até os guardas. Então são essas coisas aí que parecem loucura, mas de fato é esperança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a esperança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Parece loucura, amado, mas é a esperança. Essas pessoas que passam por essas experiências, na verdade, elas entenderam algo muito mais profundo do que nós. Algo que nós não temos a menor noção. Algo que nós, na nossa realidade ocidental, aqui fica muito, muito distante. Nós não temos, o nosso entendimento ainda não alcança. De tão profundo que é o que eles entenderam. Se você perguntar para eles se eles se sentem vítimas, se você perguntar, ir lá numa dessas cadeias e perguntar para eles: olha só, você se sente vítima? Você é uma vítima aqui preso? Eles certamente dirão que não, que eles não são vítimas. Porque 2 Timóteo 3,12 diz que todo aquele que quiser viver da forma com que expresse Jesus, ele sofrerá perseguição. Todo aquele. Aí o Senhor está iniciando o Sermão do Monte, e lá no capítulo 5 de Mateus, do versículo 11, 12, ali pela frente, ali, ele está ensinando que bem-aventurado aquele que é perseguido. Bem-aventurado aquele que as pessoas mentindo, né, o perseguirem. É claro que não por alguma coisa que você errou, mas por amor a Jesus. A pessoa que é perseguida é bem-aventurada. E é isso que eles entenderam e que nós não conseguimos entender. Eles encontraram algo para morrer. Eles encontraram de verdade algo para morrer. Algo que eles, pelo que eles possam morrer. E será que nós encontramos? Porque se nós não temos pelo que morrer, talvez nós nem tenhamos nascido de novo ainda. Se nós não encontramos em Jesus um motivo pelo qual nós daríamos a nossa vida de verdade, talvez então nós nem tenhamos nascido ainda. Talvez nós não passemos de religiosos, de pessoas que estão vindo aqui na igreja bater cartão, orar para Deus: me dá, me dá, me dá, me dá.
Então, não adianta passar panos, não adianta nós tentar aliviar a palavra não alivia. Chega de evangelho da prosperidade, né? Teologia da prosperidade. Chega de ficar buscando alguma coisa em Deus como se fosse um depósito. Nós temos que, na verdade, entregar a nossa vida a Jesus. É isso que nós temos que fazer. Então, dá para ter uma ideia, né? Dá para ter uma ideia do que é o sofrimento dessas pessoas que vivem em países que existe a perseguição a cristãos, existe a perseguição da igreja. Mas, então, o que eles precisam, né? Então, a gente já viu o que é mais ou menos portas abertas, já viu qual é o foco da igreja no Ocidente. E engraçado que a igreja do Ocidente, a gente fala, né? A igreja do Ocidente já está ajudando a igreja do Ocidente. Já entraram na lista dos 50 mais perseguidos 2 países, México e Colômbia. E tem a Venezuela que também está sendo, pode ser que ela entre também logo nessa lista da perseguição. Mas então o que eles precisam de nós? Isso que nós queremos ver hoje. Então eles precisam né? Eu comecei falando sobre ação de graças. O que é ação de graças? O que nós entendemos por ações de graças. E eles precisam de 3 ações nossas. Só isso que eles precisam. Eles precisam, em primeiro lugar, de oração e encorajamento. Oração e encorajamento. A ideia disso tudo aqui, né? É o primeiro ano que a gente faz, a gente nem sabe fazer direito. A gente está conhecendo portas abertas, eu pelo menos. Mas a ideia disso aqui não é causar nenhuma comoção. Nenhuma comoção. A ideia é gerar comprometimento. Comprometimento com a igreja do Senhor. Não é com denominação, não é com lugar, não é com raças, não é com políticos, é com a própria igreja do Senhor. Abre Efésios 3. Efésios capítulo 3, do 14 ao 16. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, a primeira coisa que eles pedem é oração. A primeira coisa que eles pedem é oração. Aquela mãe que teve o filho preso, foi atrás de portas abertas pedir oração. Só oração. Para nós parece tão simples. Para nós, né, que não vivemos uma situação assim nunca, graças a Deus, nós muitas vezes nós damos tão pouco valor para a oração. Tem pessoas envolvidas com o Evangelho que ficam às vezes 2 dias sem orar. 2, 3 dias sem orar, gente. Tem gente que faz isso. E eles lá, a única coisa que eles nos pedem, o principal, a primeira coisa que eles nos pedem é oração. Orem por nós. Eles querem saber se tem alguém orando por eles. Isso é uma parte importante que Portas Abertas faz. Informa a igreja perseguida que tem gente orando por eles. Nós não entendemos isso. Teve uma irmã que ela foi presa e lá na cadeia ela orou ao Senhor e pediu, né? Teve aquela conversa sincera com o Senhor e falou: Senhor, o que eu estou fazendo aqui presa? Por que eu estou só? Foi a oração dela. Senhor, por que eu estou aqui só? Sozinha, sofrendo aqui, sozinha ainda. Aí o Espírito Santo abriu a visão dela, deu uma visão para ela,
E mostrou centenas de pessoas orando por ela. E isso confortou o coração dela. Isso deu força para ela resistir àquele tempo de prisão, de solitária. Ela estava na solitária de uma prisão na Turquia. Por amar Jesus, você entende isso? Quem ama Jesus aqui? Cara, nesses países você não pode levantar a mão. Se você levantar a mão, a polícia que está ali atrás vai e te prende. E te joga lá na solitária, como essa irmã. Teve um outro irmão que ele estava com muito frio, preso, né, na solitária também. E ele sentia muito frio, era inverno forte, e daí ele orou ao Senhor. E o Espírito Santo fez ele lembrar que tinha centenas de pessoas orando por ele. E aí ele sentiu o Espírito Santo abraçando ele. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, é muito gostoso. Você sentir o Espírito Santo te abraçando, fisicamente. E ele sentiu isso lá no meio do frio, lá numa masmorra lá, que isso incentivou ele a conseguir andar mais uma milha. E a pergunta é, se fosse você gostaria de saber que alguém está orando por você? Se você estivesse numa solitária na Turquia, passando frio, congelado, sozinho, longe de qualquer amigo, te confortaria saber que alguém está orando por você? É isso que eles querem, é isso que eles estão pedindo, só isso, só isso. E você sabe qual é que é a diferença entre nós e eles? A única diferença entre nós e esses irmãos que foram presos, a única diferença entre nós e eles, é que nós nascemos no Brasil. Só. Essa é a única diferença que existe entre nós e eles. Porque se nós tivéssemos nascido naquele lugar, se você tivesse nascido lá, hoje você seria um perseguido ou um perseguidor. Você já pensou nisso? Você já pensou que você poderia ser um perseguido hoje? Ou um perseguidor? Só que eu quero te informar uma coisa, amado. Está chegando no Brasil. Está chegando no Brasil. A perseguição está chegando no Brasil. E o que é que você vai ser quando ela chegar? Vai ser um perseguido ou vai ser um perseguidor? A única coisa que eles pedem é oração. E eu quero agora, para nós acordar um pouco, né? Pedir para você levantar. Quero que você levante e vamos fazer um tempo de intercessão pela igreja perseguida. Quero chamar os pastores aqui para nós fazer rápido, um tempo rápido de intercessão. Só os pastores, as pastoras hoje não. As pastoras amanhã. Amanhã tem culto de mulheres, viu? Pessoas que estão aqui pela primeira vez. Minha esposa que vai pregar, inclusive. Estejam aí. Estão convidadas. Amém? Se olha nesse lugar, amado. Tá frio, tá difícil até de passar a ideia, mas eu quero que você fique olhando para aquele país chamado Eritreia. Você nem conhece, aquele país chamado Turquia, aquelas pessoas que estão lá sofrendo, aquelas pessoas que estão lá presas, encarceradas. Fique olhando para elas, fique olhando nos olhos delas. Talvez você nunca tenha olhado para os olhos de Jesus, e eu creio que os olhos de Jesus são igual aos olhos delas, dessas mesmas pessoas que estão lá presas, porque elas estão sofrendo o que Jesus sofreu. O que Jesus sofreu, uma parte do que Jesus sofreu, essas pessoas sofrem. Talvez uma porcentagem baixa,
mas sofrem. Então eu quero levantar um clamor agora. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, declaramos, Senhor, que Tu é o Senhor da nossa vida. Nós declaramos, Senhor, que Tu, Senhor, é o nosso amado. Nós dependemos totalmente de Ti. Mas também nós abrimos, Senhor, a nossa voz para dizer, Senhor, que nós temos irmãos que estão sofrendo, que estão em cadeias, que estão presos. E nós clamamos a Ti, Senhor, pela vida deles. Sim, Pai, nós, Senhor, levantamos nossa voz e clamamos a Ti, para que Tu, Senhor, vá em socorro em cada uma dessas vidas. Senhor, a única diferença que existe entre nós e eles é que nós nascemos aqui. Gera esse amor no nosso coração por essas vidas, Senhor. Gera esse amor. Ah, Espírito Santo, Tu é quem derrama o amor de Deus sobre os nossos corações. Venha derramar, Senhor. Venha derramar, Espírito Santo, agora sobre a vida, Senhor, sobre o coração de cada um de nós, esse amor. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Ah, Espírito Santo, venha fortalecer. Eles precisam andar mais uma milha. Sim, eles precisam. O propósito pelo qual eles estão lá ainda não foi cumprido, Senhor. E nós clamamos a Ti. Derrama, Senhor, sobre eles um conforto. Derrama, Senhor, sobre eles um fortalecimento, Senhor. Aqueles que já podem estar saindo, Senhor, daquele lugar, liberta. Sim, Deus, liberta. Liberta, Senhor. Senhor, leva, Senhor, a liberdade, Senhor, essas pessoas. Sim, foi para a liberdade que Tu nos libertou. E eles muitas vezes estão mais livres lá em cadeias do que muitos de nós aqui, Senhor. Age, Pai. Age libertando, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Tu pode contar conosco, Espírito Santo. Tu pode contar conosco, Espírito Santo. Sim, coloca a oração certa nas nossas bocas. Coloca a oração certa nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, nós clamamos por aquelas vidas, Senhor. Clamamos por aquelas famílias, por aquelas igrejas, Senhor. Sim, reposiciona eles, Senhor, essa família, Pai, essa igreja perseguida, Pai. Em nome de Jesus, leva Teu poder, a Tua graça, Pai. Que a Tua mão esteja estendida sobre aquele lugar, Deus. Sim, Deus, envolva eles, Senhor, do Teu amor, da Tua proteção, Pai. Levanta, Senhor, que eles consigam olhar para os altos, Senhor, que é da onde vem o nosso socorro, Pai. Nós clamamos pelo socorro que vem do alto, Senhor. Alcança cada família perseguida, cada igreja perseguida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós colocamos também os governos, Senhor Deus amado. Os governos desses países que perseguem os cristãos, Senhor Deus. Que o Teu Espírito, Senhor, que está aqui conosco, é o mesmo Espírito onipresente, Senhor Deus, que está em todo lugar. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Teu Espírito está lá também, Senhor Deus, e nós cremos pela fé, Pai, no Santo dos Santos, que nós veremos os milagres acontecer, Senhor Deus. Nos próximos dias nós ouviremos falar dos milagres que Tu tens feito, Senhor, pela oração daqueles que confiam em Ti, Senhor Deus. Sabemos que não há nenhuma possibilidade humana, Senhor Deus, de que essas pessoas sejam libertas, Pai. Porque a opressão, o poder é contrário a elas. Mas o Teu Espírito pode, o Teu Espírito que liberta, Senhor. Jesus viesse para libertar o cativo, Senhor. E nós colocamos aqui como sendo aquelas vozes, Pai, que intercedem por essas vidas, Pai, pedindo para que o Teu Espírito de poder visite e fortaleça, Senhor Deus, de ânimo, Pai. Ajude-os para que Teus propósitos sejam cumpridos em cada uma daquelas vidas lá também. Colocamos diante de Ti também a direção das portas abertas, Pai, as pessoas que se envolvem, que arriscam as suas próprias vidas, os missionários, Pai, para atravessar as fronteiras, correndo risco, Senhor Deus, de perder as suas próprias vidas, deixar seus filhos órfãos, porque acredito numa obra de redenção que ela está em Ti, Jesus. Não há nada, Senhor Deus, que possa redimir uma alma, senão o Teu Evangelho, a verdade nele contida, Senhor. Que esse Evangelho seja, Senhor Deus, difundido e que entre como flechas agudas no coração das pessoas, Senhor Deus. Que essa igreja perseguida consiga alastrar o Teu reino através do anúncio da Tua palavra, lá naqueles lugares onde ninguém vai, mas ele se dispõe, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um deles, Senhor. Queremos que Tu és Senhor da nossa vida e da vida deles também, e de todo aquele que se rende a Ti, Senhor. Muito obrigado.
obrigado, Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, é que nós oramos. Senhor, nós queremos pedir perdão como igreja brasileira, Pai. Nós pedimos perdão, Pai, porque nós dizemos que se importamos, mas nós não se importamos. Nós temos dito que fazemos coisas, Deus, para Jesus, mas nós não fazemos. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor. Nós se arrependemos como igreja do Senhor, Pai. Porque se nós olhamos para o nosso irmão que chora, que está preso, então nós se emocionamos quando vemos ali, Senhor, a paixão de Cristo nas telas, Pai. Mas nós não quebrantamos quando vemos alguém em sofrimento, ó Pai. Nem o nosso vizinho do lado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, olha para nós, Senhor, com misericórdia. Que possamos olhar, Deus, por dentro do nosso coração, Senhor, e começarmos a levantar, Senhor, o clamor que agrade ao Senhor, Pai. Senhor, que as nossas mãos, Senhor, não sejam, Deus, infrutíferas, Pai, olhando somente para nós mesmos, Pai. E possamos olhar, Senhor, para a liberdade que nós temos, Senhor, e nós podemos oferecer, sim, Senhor, algo que nos custe, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos leva, Senhor, a igreja, Senhor, fazer o seu papel, Pai. Senhor, nós podemos ver, Senhor, com o nosso espírito, Senhor, que nessa hora alguém está sendo ferido, machucado, Pai. E o Senhor está olhando mais para elas do que para nós, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, olha com misericórdia para nós, Pai, que venhamos olhar para dentro de nós, Senhor. Que venhamos olhar, Senhor, e nós possamos declarar no Teu nome, Senhor, que as nossas mãos, Deus, não estão escondidas, não estão presas, não estão algemadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estendemos as mãos, Deus, aos quatro cantos das nações, Pai. E ali, Senhor, onde houver um cristão, Pai, se levantando, Pai, em favor, Senhor, daqueles que perseguem, Senhor, o Teu nome, sejam alcançados em fortalecimento nessa hora, Senhor. Sejam alcançados, reveste, Senhor, os Teus guerreiros, os Teus atalaias, Pai. Reveste, Jesus, manda os recursos que eles precisam, Pai. Aleluia, Senhor, que eles possam proclamar a Tua palavra, proclamar o Teu nome, Senhor. Encoraja-os, Senhor. Encoraja, Jesus. Encoraja, Senhor. Nos faz fazer alguma coisa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos faz fazer alguma coisa, Jesus. Senhor, nós não queremos, Senhor, passar por essa vida, Senhor, sem nada fazer, Senhor. Eis aqui a nossa cidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos, Pai. Envia, Senhor, o que eles precisam, Pai, nessa hora, Jesus. Usa a nossa vida, Pai. Usa, Deus, a vida da igreja brasileira, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Sim, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai, é assim, Senhor. É assim, Senhor. Nós queremos semear o nosso coração, mas também, Senhor, aquilo, Deus, que o Senhor nos deu, Pai. Que tão graciosamente, Senhor, o Senhor nos deu, Pai. E nós precisamos valorizar, Pai. Dar sentido àquilo que o Senhor nos deu, Pai. Sim, Senhor, nós podemos, Pai, ir mais além, Senhor. Aleluia, Jesus. Nos faz semear, Senhor. Aleluia, Senhor. Semeadores da terra, Pai, aqueles, Deus, que vão além, Senhor. Se nós não vamos fisicamente, nós enviamos alguém, Pai. Senhor, nós vamos enviar alguém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Pai, nos faz enviar, Pai. Sim, Senhor, nós não vamos com os nossos pés, mas vamos com o nosso coração, Pai. Nosso coração, Senhor. O coração, Pai. Nós queremos dizer, Jesus, que nós que se importamos daquele que se importa, Pai.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Faz que a nossa vida, Deus, encontre sentido, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por não termos algemas em nossos braços, Senhor. Nós não andarmos em containers, Pai, nos lugares gelados, Senhor. Senhor, nós como podemos expressar nossa gratidão, Senhor? Ah, Jesus. Talvez seja uma Coca-Cola, Senhor, que nós vamos abdicar, Senhor. Oh, Senhor, é tão pouco às vezes, Pai. Oh, Jesus, obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Gratos somos. Sim, Jesus. Isso, irmão. Se você ainda não semeou, semeia. Aleluia. Baixar. Levanta as mãos para o céu em sinal de gratidão. Aleluia. Glorifique o nome dEle. Pela vida dos valentes, dos corajosos, que estão no Sudão, que estão, aleluia, Senhor, oh Deus, na Nigéria, Pai, na Índia, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Pai. Sim, Jesus. Alcança, Jesus, a Etiópia, Pai. Alcança Mali, Pai, em nome de Jesus, Deus. Alcança, Pai. Aleluia. Oh, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Pode sentar, amado. Aleluia. Tem mais uma coisa que eles pedem para nós: coragem, encorajamento. Existem níveis de perseguição. Níveis de perseguição. Portas Abertas faz uma escala dos níveis de perseguição que tem. E a perseguição, ela sempre começa leve. Só que aqui no Brasil já iniciou. Nós temos aqui em Passo Fundo um caso assim, já conhecido aí pelo Brasil de uma perseguição que foi feita com uma moça aqui de Passo Fundo, uma missionária. Vou falar até o nome dela porque ela está na rede social, e é a Ju Ferron. Então ela se colocou o ano passado na lista para adoção, né, para poder adotar. Ela já ministrou aqui. E para poder adotar, né, ela queria adotar uma criança, ter um filho. E foi negado esse direito a ela. Motivo? Porque ela é cristã. O único motivo que explicou por que ela não pode adotar é porque ela é cristã. Isso é uma perseguição. Níveis de perseguição. Começa assim. Lá no leste europeu começou em 10 anos, depois da guerra, da Segunda Guerra terminar. 10 anos depois já era proibido ler a Bíblia. Por isso que iniciou Portas Abertas. 10 anos depois já ninguém mais podia ter Bíblia em casa. Nós não somos vitimistas. Não. Ninguém de nós é vitimista. Só que esse tipo de coisa acaba mostrando para nós que essa perseguição que já existe nesses países está começando aqui no Brasil. E a gente tem que se ligar. Temos que nos ligar. A ideia não é evitar a perseguição,
porque isso é bíblico. A perseguição é bíblica, então não tem o que a gente possa fazer para evitar isso. Isso vai acontecer, já está acontecendo em muitos lugares do mundo e vai acontecer aqui no Brasil. O que nós temos que fazer é não contribuir para que isso se apresse, não contribuir para que isso aconteça mais, e nos preparar para que quando ela chegar, lá nesses países, as mães, elas educam os filhos, as mães cristãs, educam os filhos dizendo assim, olha, depois de uma certa idade, elas falam para os filhos, olha, quando a perseguição nos alcançar, quando eu for presa, fique tranquila, porque eu vou lá, apanho um pouco, depois eles me soltam. Numa grande maioria é assim, muitos morrem também. Mas olha só, você educando o teu filho lá com 10, 12 anos, dizendo para ele, olha só, quando, não é se. Na Coreia do Norte tem 300 mil cristãos. 300 mil cristãos. O governo não imagina que tenha tanto. Se o governo souber, eles vão caçar de uma forma muito maior. Por quê? Porque eles têm isso, eles são os cristãos secretos. Cristãos secretos. Aqui nós temos também, né, os agentes secretos, né? Que no trabalho não é cristão, que na escola não é cristão só na igreja, né? Tem muito aqui, né? Mas lá não, lá é caso de vida ou morte mesmo. Lá é caso de vida ou morte. Nós também não pactuamos com grupos que revidam olho por olho, né? Por quê? Porque Cristo não é assim. Portas Abertas também não é assim. E nós não somos assim. Nós nunca vamos revidar. Ah, mas tem que revidar, né? A gente é cristão, mas não é bobo. Então chama de Cristo de bobo, né? Porque Cristo ele virava a outra face. Então nós temos que entender como que é a perseguição, que ela vai chegar no nosso país também. E já nos antecipando, poder nos preparar para isso, porque vai acontecer. Portas Abertas também ajuda cristãos em fuga, porque tem muitos que têm que fugir. Mas também ajuda o cristão que quer permanecer no país. Tem muitos cristãos que fogem desses países perseguidos e vão para outros países e depois retornam para o país de origem, para levar portas abertas para lá, para poder ajudar mais as pessoas naquele lugar. Amém? Fica em pé então, amado.